Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, rapaziada. Eu vou fazer aqui bem baixinho aqui, tá bom? Não, pera, isso daí foi a tua introdução. É a minha introdução, é? Aqui. Desliga a câmera. Não, Desliga a câmera. não vou desligar. Desliga a câmera. Aqui? Não, Ó, não vou olhar. aqui. Cara, rapaziada, o negócio é o seguinte, cara, vamos lá. Botafogo 1, Confiança 0. Vamos tentar falar um pouquinho baixo, até porque a gente tá com o microfone aqui, não tem necessidade de gritar, Ai, jura? correto? E a Vitorinha tá aqui tentando dormir, que ela acorda daqui a pouco pra trabalhar, tá bom? Vitorinha tá mandando um beijo pra vocês, que ela é muito simpática. Ela tá muito afim de participar aqui do vídeo, mas ela infelizmente tá muito cansada. Manda um abraço. Tem 4 minutos pra acabar o vídeo. O vídeo tem 10 minutos, cara. Você tem 4 pra terminar. 9. 4. Galera, sem perder muito tempo, até porque a gente já perdeu, tá? Vamos lá. Como é que a gente pode lidar com a didática desse jogo aí? O Botafogo sentiu muito a ausência do principal jogador, né, da criação do Botafogo. Eu acho que se você pegar aí em participação a gols, né, goleador, tudo mais, o grande jogador do Botafogo na Série B é o Navarro. Mas se você pegar na dinâmica do time, né, como que o time reage, como é que o time realmente consegue criar, né, cara, depende muito do Chay, tá bom? E aí a gente volta lá no início do campeonato, tá bom? Quando o Chay foi anunciado como novo reforço do Botafogo, eu acho que pouca gente imaginava que o Chay fosse ser essa, assim, uma peça tão fundamental assim para o Botafogo, a ponto da gente talvez depender dele numa certa criação, tá bom? Eu não acho que isso dependa para vencer, tanto é que o Botafogo venceu hoje, tá? Mas eu acho que o Botafogo depende para criar muito e vencer com certa facilidade, correto? Até em partidas que se fala que o Chay não vai bem. Não, o Chay não vai bem. Na verdade, ele não marcou gol, ele não foi protagonista, ele errou talvez alguns lances que ele poderia não errar, certo? Mas se não fosse ele, o Botafogo talvez não empatasse e não vencesse, correto? Eu acho que hoje foi um grande exemplo disso. O Botafogo começou o primeiro tempo até dominando o jogo, né? Controlando o jogo, melhor dizendo, tentando criar algumas oportunidades, mas era aquele negócio que ficava um pouco morno, correto? O Botafogo não sofria grande perigo, mas também não oferecia grande perigo à equipe do Confiança, correto? E era o jogo que Confiança queria, certo? Confiança não conseguia atacar, mas também controlava bem as ações do Botafogo e o Confiança tentava pelo menos tirar um ponto do Botafogo nessa situação, né, para levar para esse momento aí do crítico do campeonato ali na luta do Z4, que tem Vitória, tem Ponte Preta, tem Cruzeiro, tem Brusque, o próprio Confiança, Londrina. E no intervalo o Henderson talvez tenha sentido essa ausência do Chay, certo? Com o Luiz Henrique, que na minha opinião eu não acho que ele foi mal, mas também não foi bem. Eu acho que esse é o grande problema do Luiz Henrique. Eu acho que ele não é diferencial, certo? Nem substituindo alguém no segundo tempo e nem substituindo alguém que está machucado e ele tem que entrar no lugar. Foi a primeira partida dele como titular. Ele não tem, né, algo diferencial, correto? E no segundo tempo eu acho que o Henderson corrige isso com algumas alterações, né? A entrada do Diego Gonçalves, certo? Com uma dinâmica maior para o Marco Antônio, e a entrada do Oyama para rodar um pouco mais a bola. Eu acho que o time do Confiança, ele controlou bem as ações, né? Talvez o Luiz Henrique seja um cara que ele seja muito limitado do meio para a esquerda, e o Oyama é um cara que ele olha muito para os dois lados, correto? É um cara que ele dá dinâmica para os dois lados, e aí você espaça a equipe adversária. E num determinado momento, aí o Varley também entrou, né? Entra na jogada, né? O Botafogo consegue uma esticada, e aí num cruzamento o Diego Gonçalves faz o gol da vitória, correto? E aí, pra calar um pouco a minha boca, até porque eu sou um cara um pouco corneteiro assim com o Diego Gonçalves, o Botafogo faz 1-0, controla as ações, consegue controlar o jogo, tem um pênalti até marcado a seu favor. Eu confesso que eu não vi, né, esse lance com grande atenção, certo? Até peço a ajuda de vocês aí, comentem aqui se
se vocês acharam pênalti ou não, né? Se foi algo exagerado, né? Se o Sávio, né? Que foi, assim, na minha opinião, pelo menos o primeiro tempo ele foi péssimo, né? Um cara que amarrou muito o jogo, tinha faltas que não tinham o menor sentido ele marcar algum tipo de coisa, ele marcava, né? E aí, no segundo tempo ele marca um pênalti, o VAR, com o Daniel Bins, retira, correto? E aí, queria saber a opinião de vocês se realmente foi para isso ou não, tá bom? Fato é que o Botafogo consegue controlar os ânimos da partida, o Confiança até chega, mas chega naquela de volume de posse de bola, que o Botafogo talvez estava cansado mentalmente, fisicamente, mas a defesa do Botafogo é muito bem postada, né? Defensivamente o Botafogo é muito bem preparado, correto? E o Botafogo conseguiu controlar bem, né, esses perigos da equipe do Confiança e não sofreu tanto. E aí no fim do jogo ele conseguiu, né, controlar a bola ali no campo ofensivo e aí foi encerrado o jogo, correto? Falando um pouquinho da tabela, tá? Nem ia pegando aqui só rapidamente alguns jogadores aqui, né, cara? O Diogo Loureiro um pouco trabalhou, o Daniel Borges defensivamente bem, ofensivamente ele tem lá suas limitações. Diego. Goleiro, Diego. Você já falou pro pessoal do canal? Se vocês ouvirem assim na arquibancada alguém cantando Diego, goleiro, foi a Vitorinha que ela começou com essa mania, né? Então qualquer defesa do Diego, É graças ao meu canto. não que ela goste do Diego, mas enfim, ela faz isso para Diego. mas você Não tem nada contra. não, sim, é sobre isso e tá tudo bem, mas assim, tipo, você você faz isso para apoiá-lo, né? Para Sim, dar confiança para ele. nosso apoio. Então, se o Diego Loureiro não tá falhando nos últimos 4 jogos, Graças a mim. agradeça a vitória, tá bom? Eu e minhas amigas. E posso fazer a dancinha de novo aqui? Não. Tá. E quando ele caiu hoje, que eu criei Diego, enfermo. Essa não tem graça. É que ele caiu no jogo quando o Navarro se machucou, que ele foi socorrer o Navarro, a Samanta criou Diego, enfermeiro. Não tem graça, cara. Aí hoje eu criei Diego, maqueiro. Galera, continuando. O Canu, né, num determinado momento eu fiquei até um pouco apreensivo, cara. Inclusive o Canu completou 100 jogos com a camisa do Botafogo hoje. Isso é muito legal. Ele até colocou a mão na perna, né? Eu fiquei um pouco apreensivo. Tomara que esteja tudo bem para ele enfrentar o Vasco. Carly, igualmente. Tomara que ele esteja bem para o Clássico. Hugo, eu achei um pouco abaixo hoje, cara. Eu não curti muito o Hugo, até ofensivamente não, tá? Acho que, inclusive, poderia ser dado alguma oportunidade a mais, assim, pro Carlinhos, cara, que eu acho que a torcida do Botafogo gosta do Carlinhos. Eu não sei se tem alguma questão de cláusula, né, cara, que impede o Carlinhos de jogar, né, enfim. Barreto muito bem. Inclusive, uma informação que é muito importante, o Barreto tá suspenso. O Barreto não joga contra o Vasco. Isso é uma parada pra gente se preocupar. O Barreto não enfrenta o Vasco. O Botafogo tem esse problema de... Eu acho que o Botafogo depende muito defensivamente em termos de segurança do Barreto. E aí a gente vai ter Oyama e Pedro Castro. Então é um desfalque considerável. Vamos ver quais... Tem muito jogador pendurado na equipe do Vasco amanhã também. Vamos acompanhar esse Vasco-Guarani que acontece nesta quinta-feira. Pedro Castro, acho que foi ok, né? Marco Antônio ok. Diego Gonçalves fez o gol da vitória, não tem o que falar, né? Entrou, decidiu o jogo. Muito bem. Varley, Ronald, eu acho que, assim, eu achei algumas cornetas pro Ronald exageradas, né, cara? Eu acho que ele é um cara que tá voltando agora, não acho ele ruim. E o Navarro, eu acho que o Navarro sentiu muito, muito mesmo a ausência do Chay, correto? Bom, e aí a gente analisa agora a tabela, tá? Botafogo, a galera fala, pô, mas o Botafogo tá caindo de produção, Brownie. Isso não te preocupa? Pô, irmão, me preocuparia se o Botafogo caísse de produção na virada do turno, né? Lá contra o Vila Nova, contra o Coritiba. Aí me preocuparia muito, né? Porra, o Botafogo tá a 1 vitória e 2 empates. O Botafogo tá a 5 pontos de concretizar. Oi? O Botafogo tá a 5 pontos de concretizar a sua ida para a Série A de novo, né? O Botafogo tá a 5 pontos de concretizar o seu acesso.
O Botafogo pode ganhar mais um jogo e empatar 2. E o Botafogo concretiza o seu acesso. Então, se oscilar em termos de desempenho, o Botafogo não jogar tão bem, irmão, todo respeito, foda-se. Né? Mas ano que vem o Anderson, a gente analisa o ano que vem. Certo? Nesse momento é analisar o que a gente precisa. É muito importante vencer o Vasco e não perder no fim de semana. Tá? E aí, cara, chegar contra o Operário ganhar, chegar contra a Ponte Preta e tentar ganhar. E o Botafogo, a gente vai estar na semana que vem, se Deus quiser, em General Severiano, bebendo muito, comemorando o acesso para a Série A. Certo? Isso que é o mais importante. Nesse momento, o Botafogo continua com a distância ali do Coritiba, tá? Mantém, o Coritiba venceu o Operário, o Botafogo mantém a mesma distância. O Botafogo, nesse momento, se eu não me engano, está a 4 pontos do terceiro colocado, que é o Avaí. Agora não lembro se é 3 ou 4, enfim. O Botafogo está bem acima do Goiás, que empatou. O Botafogo conseguiu tirar uma distância de 2 pontos acima do que estava do Goiás. E nesse momento, cara, que é o que mais importa, né, o quinto colocado é o CSA, tá? O CRB ainda joga. O quinto colocado é o CSA. O Botafogo está a 8 pontos. O Botafogo está 8 pontos na frente do CSA. Ou seja, cara, o Botafogo está numa situação muito confortável, tá? E espero que isso se conforte mais ainda contra o Vasco, beleza? Tchau, rapaziada. Fui!